E nós temos percebido que é uma batalha espiritual, há uma guerra sendo travada, e tudo para desanimar, tudo para nos entristecer. Mas eu só quero lembrar para os irmãos: glória a Deus, Deus está no controle. Deus tem nos provado a nossa fé nesses últimos dias. Deus tem colocado a nossa fé em prática, em ação. Praticar tudo aquilo que nós ouvimos um dia da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui. Quantos irmãos já não tem força nem de ligar o celular para poder assistir um culto desse? Quantos irmãos estão ausentes? Quantos irmãos esqueceram que hoje tem culto? Quantos? Quantos que estão vendo filme até esse horário esqueceram desse momento? Há um desviamento espiritual para alguns, mas para nós que cremos é avivamento. Deus tem colocado algo em nosso coração, porque nós vamos passar desse vale, passar desse momento. Deus tem um relatório diferente, e eu quero sair dessa aprovado por Deus. E eu creio que aquele irmão, você que é meu irmão, minha irmã, que tem pago o preço de estarmos juntos, não em corpo, mas em espírito, para cultuar a Deus, fazer essa obra, que a obra não é nossa, é a obra do Senhor. Poderíamos estar acomodados em casa, usando a desculpa do isolamento, para que nós possamos ficar em casa, esperar o que eu não sei, mas mesmo assim nós estamos em oração, estamos trabalhando para a obra do Senhor. É uma luta de sair de casa para vir para a igreja, continua a mesma luta. E eu creio que há uma luta também para você prestar atenção no culto, estar na tua casa aí. Há uma batalha porque o diabo não quer que você ouça as verdades, o diabo não quer que você seja orientado e orientada. Porque depois desse vale vai vir o refrigério, vai vir a mudança, vai vir crescimento. Precisamos sair dessa mais forte, mais unidos. E para isso você tem que reconhecer. Não adianta mostrar que está forte, se você está fraco, pede oração. Estamos juntos para clamar a Deus, é bonito. Eu estou de pé aqui, irmãos, não é porque eu sou bom, eu estou de pé, é porque tem vidas que oram pela minha vida, tem pessoas que choram pela minha vida, clamam pelo meu ministério, por isso eu estou de pé, não é porque eu sou mais forte que você, é porque eu sei da dependência que eu tenho de Deus, e Deus tem usado vidas, porque bate desânimo, bate cansaço espiritual, o corpo sente, mas tem gente que está segurando a corda, segurando a corda da oração, segurando a corda do nosso ministério. Eu me sinto um Paulo dentro do cesto, sabe? Muitas das vezes que está perto de nós não dá tanto valor. Tem muitas pessoas perto de nós que não pagam o preço para fazer a obra de Deus, não dá o seu melhor, não dá o seu ouro, dá qualquer coisa, isso me entristece. Eu sei que é momento de orar pelo seu dízimo, sua oferta, mas eu preciso falar isso aqui antes da oferta, porque eu preciso me colocar na oferta. Não é só o dinheiro, não é só as cifras. Eu preciso me colocar dentro do gasofilaço de Deus. Eu preciso ser oferta de Deus. Eu preciso dar meu sacrifício para Deus. Às vezes você está pensando que é só dinheiro, não. E é o momento que eu estou dando essa palavra aqui é para você entender. Viver a vida com Deus não é fácil,
quando você quer acertar, porque tudo vem contra você. Ao chegar nesse lugar, chegar aqui nesse tempo, para transmitir essa mensagem, a gente já sai de casa pesado, triste, decepcionado. E quando chegamos aqui na casa do Senhor, alguém nos dá esperança, sabe por quê? Eu sei o valor que Deus me dá, eu sei o valor da providência que Ele tem me dado. Eu não posso baixar a guarda, eu não posso me curvar diante do desafio. Eu preciso me levantar. Você precisa se levantar. Talvez hoje você não tenha aí a sua oferta. Talvez hoje você ainda não tenha o seu dízimo. Mas eu queria que você dizimasse a sua vida. Eu queria que você ofertasse a sua vida. Eu queria que você se colocasse como oferta. Dizer: Pai, eu quero pagar o preço de ser um canal do Senhor. Eu quero pagar o preço para ser bênção para nações. Aleluia. Aleluia. Coloca a tua oferta nas tuas mãos. Coloca a tua dízimo nas tuas mãos. Coloca você. Se lance. Porque Deus, Ele tem sempre uma palavra para você, amém? Senhor e poderoso Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Independente de qualquer coisa, Senhor, que nos tenta parar, que nos tenta, sabe, Senhor, nos frear. Porque tem coisa que nos tira o ânimo, Senhor. Porque o nosso desejo é sempre dar o melhor para Ti. E parece que piora, Senhor, cada vez que você quer se doar, o melhor que você quer dar, sabe, Senhor, algo vem para te frear. Eu tenho visto, Senhor, que talvez seja um treinamento. Porque eu te adoro, Senhor. Estou na tua casa para te adorar. Estou na tua casa para dizer que tu és santo. Estou aqui para dizer para essa nação, para o teu povo, que há um Deus vivo que faz, há um Deus que realiza, há um Deus que faz milagre. Toma, Senhor, teu filho em tuas mãos. Senhor, eu não sei o que teu filho está passando em casa, Senhor, mas é fiel, é o dizimista da tua casa, Senhor. E o diabo, Senhor, talvez tenha fechado a porta da tua filha, fechado a porta do teu filho, pensando que ele vai deixar de ser fiel. Pelo contrário, Senhor, o Senhor não vai deixar, porque vai ter providência. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, Ele tem prazer em dar. Ó Deus, Ele tem prazer. A tua filha tem prazer. E vou dizer que o diabo vai ser envergonhado. Mesmo que tentaram fechar a porta, mesmo que tente fechar a porta do teu filho e da tua filha, a providência vai continuar sendo dada. O teu filho não vai deixar de ser fiel a ti, Senhor. Talvez venha o medo, venha o receio, mas ele crê. Eu acredito no teu relatório, meu Pai. Tome tuas mãos. Eu repreendo todo mal, toda afronta de Satanás, que ele seja quebrado nesta noite. E eu profetizo que seja intacto, Senhor. Ó Deus, a sua área financeira e material. Eu coloco em tuas mãos esse ofertante, Senhor, que pela fé, Senhor, oferta a ti por amor, lança sobre o teu reino a sua semente. Eu profetizo 100 por 1, Senhor, que o teu filho vai colher. Porque, Pai, essa quarentena é o tempo de estar colhendo, estar plantando, perdão. Mas depois, Senhor, vai vir colheita. E a colheita vai ser abundante. Porque ainda este ano o projeto ainda está de pé. Ainda este ano o projeto e o sonho ainda está de pé. Porque tu és fiel. E esse irmão e essa irmã, Senhor, esse meu amigo,
está em casa nesse momento, pedindo ajuda a Ti, eu profetizo, Senhor, que essa semana vai vir a provisão do meu filho. Eu profetizo, Senhor, que o diabo tentou reter, vai ser liberado essa semana para o teu filho. Eu profetizo, Senhor, a restauração. Eu profetizo a restituição, para a honra e para a glória do teu nome. Assim oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar glória a Deus?